O tamanho do seu amadurecimento é proporcional ao volume de desconforto que você topa encarar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo, mais uma live número 4, Frequência e Consciência. Hoje vamos conversar sobre amadurecimento versus desconforto. Eu honro, agradeço a Deus, ao universo, a sua presença, a sua atenção em mais um vídeo, em mais uma live. E falando em despertar, falando em evolução espiritual, falando em transformação de consciência, obrigatoriamente temos que falar sobre amadurecimento, sobre desconforto. E entender como a nossa mente opera, entender como nossos sentidos, de certo modo, reagem ao desconforto, é entender de onde surge, muitas vezes, o comodismo, de onde surge tanta insatisfação e, ao mesmo tempo, o sentimento de não fazer aquilo que precisamos para mudar o que desejamos, ou muitas vezes perceber que não estamos progredindo na nossa jornada, acreditando que não estamos evoluindo, que não estamos mudando, que nada está se transformando. Hoje vamos entender um pouco mais sobre isso, entender que para amadurecer é preciso se desfazer, é preciso curar também. Que o amadurecimento ele é como se fosse uma cura da nossa alma. Na maioria das vezes o que acontece é que a gente cresce, a gente fica adulto, mas não amadurece. Não amadurece o nosso caráter, não amadurece aquilo que a gente tem de entendimento, aquilo que a gente tem de princípio realmente. E todos nós temos princípios. Até a pior pessoa do mundo que você possa conhecer, ela tem princípios. Só que os princípios dela não estão ativados. Os princípios que ela carrega, que é a semente que todos nós carregamos, a semente que nos traz essa força de sermos maiores do que os nossos, maiores do que aquilo que ainda nos torna ainda dependente, emocional, seja de um vício, seja de um comportamento, um hábito. Cada um de nós, absolutamente todos, tem a sua batalha individual, tem, de certo modo, a sua jornada do herói. Mas o que muda, e é talvez a principal visão que eu quero trazer aqui, é quando a gente deixa de lutar contra a realidade, quando a gente deixa de lutar contra a opinião do outro, quando a gente deixa de lutar contra aquilo que as outras pessoas estão, de certo modo, pensando a nosso respeito, ou lutar contra as resistências que estão acontecendo à nossa volta, e passamos então agora a uma guerra íntima, a um entendimento e a um fortalecimento de realmente criarmos uma casca, criarmos uma capacidade mais ampla de lidar e lutar com os desafios internos e aí então nos capacitar para entregarmos uma nova resposta. E de certo modo não sermos então tão vítimas do desconforto que vai acontecer na nossa jornada. O desconforto de não agradar a todos, o desconforto de você poder ser diferente, o desconforto de você não ter que seguir conforme a massa. Porque o despertar e essa grande virada de chave de você olhar para a sua vida, olhar para dentro, é um processo individual. Então, durante esse processo, esse amadurecimento ele acontece de forma progressiva, de forma gradual. Mas o que eu quero trazer aqui para você hoje é você começar a entender como a sua própria mente funciona. Porque na maioria das vezes, as nossas fraquezas, os nossos modos repetitivos, as nossas quedas, ou seja, de fazermos muitas vezes o mesmo movimento, de entregarmos as mesmas respostas para a realidade, para um desafio, de mantermos os mesmos hábitos, isso tudo está ligado ao modo automático, ao modo reptiliano, poderíamos dizer, da nossa própria mente. Criar essa autodefesa e nos manter nesse campo do conhecido, nos manter nesse campo já daquilo que já conhecemos. Então, o que acontece é, você acredita, e isso é a sua mente que lhe mostra, que estamos aqui para buscar o conforto, buscar aquilo que, de certo modo, vai nos trazer algum benefício, algum prazer. Mas se passarmos toda a nossa jornada dependentes apenas de satisfazer as nossas vontades, satisfazer os nossos desejos, por exemplo, momentâneos,
a gente vai perceber que isso também acaba, em algum momento, perdendo o sentido. Em algum momento, isso não vai ter uma estrutura que vai, né, de certo modo, nos trazer mais ânimo. Porque o que o prazer busca é mais prazer. E quando a gente muitas vezes se vicia e nossa mente ela se vicia muito fácil nesse prazer momentâneo. Hoje é fácil provar e é fácil a gente ver isso, por exemplo, com a internet, por exemplo, com os jogos, que, né, tem jogos online e muitas distrações nos celulares, muito fácil. E aquilo ali não deixa de ser um prazer momentâneo. E aquilo não deixa de ser um vício, e aquilo não deixa de ser uma perda de sua atenção, perda de sua energia. E se a gente entender o porquê que a gente se vicia tão fácil em consumir conteúdos da internet, em não ficar talvez por muito tempo em um vídeo mais denso, mais longo como esse, é justamente porque a nossa mente ela está nesse modo de sempre buscar novidade. Esse é um modo confortável, é um modo automático que nos traz um certo benefício, por mínimo que seja. Principalmente esse sistema que existe nos celulares, né, nas redes sociais, melhor dizendo, eu acho que é quase que um sistema unânime entre as redes sociais, que é o tal do rolar para cima, né? O rolar. Por que você acha que esse sistema ele é criado justamente dessa forma? Porque nesse pequeno movimento de você passar o dedo da tela para cima, existe ali um benefício. Um benefício que você não percebe que você está ali consumindo, provando. Existe um prazer nisso. Qual que é o prazer? O prazer que a nossa mente vê na novidade. Então, quando a gente pega o celular e começa a rolar a tela, e aí, por isso que eu falo que todas as redes sociais elas estão configuradas nesse modo, é porque elas sabem como a nossa mente, como a sua mente funciona. Essas empresas elas gastam milhões, bilhões de reais para entender como o processo psicológico do ser humano funciona. Mas por incrível que pareça, a grande massa, a maioria das pessoas que não vão ver um vídeo como esse, elas estão adormecidas para isso, porque elas mal conhecem como funciona o seu sistema, mal conhecem como o seu próprio organismo funciona. Elas estão apenas reagindo, apenas dando uma resposta automática para as suas necessidades, para as suas feridas, para o seu inconsciente. E essas empresas elas sabem que existe esse inconsciente, que existe esse modo automático de reagir a estímulos da nossa mente. Então a gente pode muitas vezes passar a nossa vida inteira, chega aos 30 anos, chega aos 40, pode chegar aos 50, aos 60, e estarmos presos na mesma roda, né, no mesmo ciclo de vício, de consumo. E hoje entram uns consumos e uns vícios que realmente nos anestesiam da realidade, que nos ajudam a não amadurecer, a não encarar o desconforto de olhar para o que estamos sentindo, de olhar para, como eu sempre trago aqui, um simples tédio, uma simples, de certo modo, um simples momento ruim de insatisfação. A gente não aprendeu a olhar para isso. E raros são as pessoas que buscam estudar e entender um pouco desse modo automático que vivemos. Um modo que é sem presença, sem realmente você se conhecer, sem você entender aquilo que está sentindo, o porquê está criando esse tipo de sentimento. Então, veja só, estamos aqui utilizando, né, tanto o celular, muito provavelmente você também, vivendo por um celular, na maioria das vezes, é uma ferramenta que pode mudar a sua vida em questão de você ter muita informação, em questão de você estudar, em questão de você desenvolver algo, mas na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, está sendo apenas mais uma válvula de escape, porque esse, né, sistema de rolar a tela para cima traz uma satisfação, traz uma dopamina muito barata. E a dopamina o que é? A satisfação momentânea da curiosidade de você não saber o que vem após. O próximo vídeo. O que vai vir após nessa próxima tela? O que vai vir? Essa novidade é um modo, uma maneira muito automática que ensinamos a nossa mente e aprendemos a extrair prazer desse sistema. E com isso, a vida vai, de certo modo, ficando mais pálida. A vida vai criando, vai perdendo o significado mais profundo. O agora, as coisas simples da vida já não fazem mais sentido, obviamente. Isso acontece também quando existe o consumo da pornografia. Porque
o que a pornografia tira, e é o que gera muitas vezes esse estímulo na mente, né, das pessoas, é justamente essa capacidade que tem de sempre trazer coisas novas, algo diferente, uma cena diferente, algo diferente. E quando o nosso cérebro ele acaba se viciando nisso, esse é um dos piores dos vícios. Por quê? Porque não é apenas o tempo que você está perdendo, não é apenas a atenção que você está perdendo, mas é o tanto de significado que você está extraindo para a sua vida. E hoje eu falo muito até por causa dos jovens, né? Tanto que hoje, desde cedo, desde talvez, 10, 12, 15 anos, já estão no consumo desenfreado do celular, da internet, desses estímulos constantes, viciando as próprias mentes em estar sempre buscando uma válvula de escape, em não ficar mais com o agora. E isso, consequentemente, atrasa, retarda o amadurecimento. Esse amadurecimento que todos nós precisamos de alguma maneira passar. O amadurecimento que você está aqui para enfrentar, que é lidar com o desconforto. Então lembre-se, o tamanho do seu amadurecimento é proporcional ao volume do desconforto que você encara, que você topa encarar. Então, o tamanho do seu amadurecimento é sempre proporcional ao desconforto que você está aceitando passar. E é um desconforto você sair do modo automático. É um desconforto você trazer uma prática que seja, uns 5 minutos que seja, de meditação, de atenção plena, mas que como a longo prazo vai trazer um benefício tremendo para a sua consciência, para a sua atenção, para o seu sistema nervoso. É um desconforto você criar um hábito diferente. É um desconforto você deixar, por exemplo, criar uma meta, deixar de consumir o açúcar, né? Que é uma das formas aí de você também purificar o seu corpo, de trazer um benefício aí tremendo para a parte física. É um desafio, é um desconforto você criar uma meta. Mas quando começamos a extrair dessas metas, desses compromissos particulares, dessas decisões, quando você passa a realmente, agora eu vou valorizar a minha jornada, quando você vira essa grande chave, você deixa de resistir, você deixa de lutar contra o mundo à sua volta. E é aí que você ganha energia. Se você percebeu ao longo do tempo, as pessoas que muitas vezes levantaram muitas bandeiras e guerrearam contra o mundo à sua volta, aquelas que realmente tiveram sucesso e foram realmente marcantes, elas primeiro voltaram-se para si, elas primeiro se conheceram. Isso a gente pode ter de grandes aí mártires, grandes pessoas que trouxeram realmente uma mensagem ao mundo, assim como o próprio Jesus. Foram pessoas que primeiro transformaram a si mesmo. Jesus tem uma parte da vida dele oculta, a parte que eu já li em outros livros, em livros que trazem essa espiritualidade mais profunda. E uma grande parte dessa vida de Jesus foi oculta justamente porque foi uma parte da vida dele onde ele passou aprendendo. Né? Muitos já falaram sobre isso, existem muitos livros que contam essa outra parte que é oculta pela religião, onde Jesus passou um grande período com os essênios, que era um povo que carregava uma sabedoria, e esses essênios eles realmente tinham essa sabedoria, o caminho, tinham os ensinamentos que permitiram com que Jesus amadurecesse internamente, para aí sim ele trazer uma nova mensagem, trazer uma nova consciência, trazer a verdade ao mundo. Porque do contrário, é muito fácil a gente muitas vezes estar repetindo coisas que nos ensinaram e isso não se mantém ao longo do tempo. Por quê? Porque rapidamente a gente acaba cedendo e voltando ao modo automático, cedendo à maioria, cedendo à manada. E pense, né, e fazendo aqui a reflexão que eu estou contando de Jesus, imagina, naquela época, poucos entendiam o que ele falava, até mesmo os próprios discípulos já não entendiam, não conseguiam compreender. E por isso que ele falava por parábolas, e por isso que ele usava tantos métodos assim muito sábios para ensinar algo que estava muito distante do conhecimento, muito distante do que aquele povo poderia absorver naquele momento. Mas ainda assim ele buscou a forma, obviamente, mais sábia, mais divina de ensinar, que foi com a própria vida, né? Com o próprio amor, com a própria jornada, com a própria entrega. Mas ainda assim, ele tinha as suas raízes, tinha o seu entendimento em algo sólido, né? Como a própria parábola que ele ensinou do homem sensato que construiu a sua casa na rocha e o insensato que construiu sobre a areia. Jesus tinha a sua casa, a sua estrutura, o seu eu, a visão que ele tinha sobre ele na rocha. E é isso que estamos aqui para descobrir, é isso que estamos aqui para amadurecer. E muitas vezes esse amadurecimento não acontece por estarmos vivendo nesse modo automático
e não reconhecermos as nossas próprias feridas, não reconhecemos que uma resposta muitas vezes que a gente tem pronta para dar para uma situação é apenas uma reação, é apenas uma autodefesa da nossa mente, das nossas emoções. Algo que mudou muito a minha jornada, né, desde o início e antes mesmo de uma grande virada de chave, foi eu começar a olhar para a vida, para meus pensamentos, para minhas emoções, como tudo isso é energia. Se você começar a pensar e realmente abrir a sua mente para isso, você precisa começar a compreender do porquê que tudo é energia. E por que eu falo isso? Porque aí você sai um pouco desse mundo conceitual, sai um pouco das narrativas automáticas do próprio pensamento e começa a olhar, a aprender a olhar para si mesmo de uma forma diferente. Por exemplo, o seu pensamento é uma energia. A sua emoção é uma energia. O seu corpo é um campo de energia. E esse campo de energia, ele carrega uma frequência, ou seja, ele carrega um código, é como se carregasse uma assinatura. E tudo que chega nesse campo de energia, tudo que chega na sua frequência, tudo que acessa essa sua frequência, você só consegue acessar realmente a sua mente, você só consegue ouvir e entender aquilo que já está na mesma frequência. É como quando você escuta uma música que não faz sentido para você, que você não consegue ouvir, um ritmo que você não gosta, algo que você realmente... Aquilo é realmente um ataque aos seus ouvidos. E para a maioria das pessoas, infelizmente, um conteúdo como esse, quando falamos de olhar para si, de curar, de transformar, de mudar algo em si primeiro, para depois tentar mudar no mundo e na realidade à sua volta, isso muitas vezes chega também como uma ofensa. Por quê? Porque o campo de energia dela, e então é os pensamentos, as emoções, tá numa frequência realmente de apenas reagir. Apenas reagir. E reagir é o que é? Quando a gente não tem esse espaço, quando a gente não tem essa consciência, que é talvez um dos principais objetivos, né, que eu trago, que eu compartilho conteúdo na internet. Trazer consciência. E consciência não é uma informação nova, não é eu dizer o que você tem que fazer, eu dizer o que é o certo ou errado. Nada disso. Consciência é apenas você tomar consciência, você apenas trazer luz para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está pensando. Então, quando a gente não tem esse espaço, esse pequeno intervalo entre um pensamento e outro, quando você não tem desperto esse silêncio interior, o que acontece com o seu campo de energia é que você está sempre repelindo aquilo que de alguma forma parece te atacar. Por quê? Porque que uma nova informação, até mesmo como eu utilizei e dei o exemplo de Jesus, muitas vezes uma informação nova sobre o próprio Jesus, ou uma visão nova que eu trago aqui sobre Jesus Cristo, sobre o grande mestre Jesus, pode chegar para você como um ataque, como uma ofensa. Por quê? Porque uma informação nova, ela mexe na sua atual frequência. Ela rompe muitas vezes com aquilo que você carrega no seu livro da verdade. Mas o seu livro da verdade não é a verdade absoluta, assim como o meu livro da verdade não é a verdade absoluta. Assim como tudo que eu sei e tudo que eu posso ainda descobrir nunca serão a verdade absoluta. A gente precisa começar a olhar para aquilo que a gente sabe, para aquilo que a gente conhece, como apenas uma ferramenta, um arcabouço de conhecimento. Mas esse arcabouço, de certo modo, esse acúmulo, essa memória, é apenas ferramenta. O que aconteceu conosco e que nos mantém muitas vezes resistente e repelindo uma nova informação, é que agora, sem perceber, durante ao longo da nossa jornada, a gente extraiu desse armazenamento de conteúdo, de informação, de tudo que você ouviu, das pessoas que mais você tinha confiança, né, todas as crenças que você acumulou durante esse período. O que aconteceu é que agora você extrai muitas vezes a identidade, aquilo que você é, o seu eu, a visão sobre você mesmo, desse acúmulo de memória. Então, a nossa mente, antes de tudo, ela é uma ferramenta de autoproteção. A mente humana, a mente não é o que você é. A mente é apenas uma ferramenta. Tudo aquilo que você pensa agora, você tem que cada dia mais amadurecer essa ideia de que é o que você está criando. O pensamento é algo que muitas vezes não é você que está escolhendo. Ele está acontecendo. Por quê? Porque ele vem de uma programação. Essa programação você adquiriu desde a infância.
desde quando você começou a pensar, quando cada um de nós começou a pensar, e que nem nos lembramos que lá na infância os pensamentos eram mais livres, mais soltos, mais leves. E com o passar do tempo, então, a gente começou a alimentar esse fluxo automático de pensamento, e agora a gente já não percebe mais que o pensamento é algo que está acontecendo de forma automática na nossa mente, e o pensamento é algo que nós estamos manifestando e criando. Então, se o pensamento é algo que você cria, a imagem mental, a lembrança, até a própria narrativa da sua mente, que é a conversa interior dos seus próprios pensamentos, tudo isso é algo que você está manifestando. Então, se você está manifestando, isso não é você. Não há como você ser aquilo que está sendo manifestado. Você é aquele que manifesta. Você é o observador silencioso. Você é a consciência que permite com que esses pensamentos surjam no campo da sua consciência. Então, você precisa começar a compreender que consciência é algo mais amplo. É aquilo que você é. Mas essa palavra é só uma palavra. Porque enquanto você não começa a olhar para os seus pensamentos, não existe nem consciência aí para você reconhecer, poxa, isso é só um pensamento. Agora estou tendo a imagem e lembrando do meu futuro. Agora estou eu narrando a minha própria vida. Tudo isso é pensamento. E nessa frequência, ela acontece automática porque extraímos desse pensamento a nossa identidade. E acreditamos, talvez você nunca pensou sobre isso, mas eu já acreditei, que se parássemos de pensar, iríamos morrer. Se o pensamento para, acontece uma morte. E de fato acontece uma morte, mas você não morre. O que morre é a sua frequência, que era muitas vezes alimentada por aquele condicionamento, por essa visão, por esse total identificação com a ferramenta chamada pensamento. Então, quando o pensamento para, você não morre. Mas acontece uma morte interna quando conseguimos e quando avançamos nesse amadurecimento de silenciar nossos próprios pensamentos. Silenciar a necessidade que o ser humano tem, que nós aprendemos a ter, de classificar todos os momentos como algo bom ou ruim. De silenciar até o nosso julgamento em ter que sempre ter uma opinião pronta. Isso é completamente desnecessário. Mas para o eu, né, eu chamo de eu limitado, mas para o ego, para a nossa visão que a gente desenvolveu desde de criança sobre quem a gente é, isso torna-se muitas vezes necessário. Parece que estamos realmente perdendo um pedaço nosso se a gente não der a nossa opinião. Se a gente não ter um lado, se a gente não escolher entre um ou outro. Porque, na maioria das vezes, esse amadurecimento é, na verdade, você elevar a sua observação sobre si e sobre o mundo, elevar até chegar a um ponto neutro. E chegar a um ponto neutro não significa que você não tem mais um discernimento do que é certo e errado e do que realmente você deve escolher para si. Mas esse ponto neutro de auto-observação e de observar a vida faz com que você já não seja mais apenas uma massa de manobra. Apenas você seguir um padrão, seguir uma repetição, uma programação que colocar na sua mente desde a infância. É sobre você sair dessa necessidade de classificar bem ou mal cada momento. E é isso que gera o poder de você mudar a sua frequência. Porque, como estávamos falando, cada um de nós carrega então uma assinatura, uma frequência, que é a nossa energia, que é a energia que estamos alimentando com o nosso pensamento, com as nossas emoções. Quando você começa a olhar para isso como energia, fica mais fácil de você até mesmo perceber em si e sentir a própria energia que você está emanando a cada momento. E é isso que traz um poder de transformação para a sua vida gigantesco. Porque, como eu falei, ninguém que mudou a sua vida e mudou e transformou de forma eficaz. Não essa transformação de você apenas mudar de emprego, de você muitas vezes ganhar muito mais dinheiro ou mudar de relacionamento, mas transformar de forma profunda. De que as coisas não sejam mais apenas uma repetição do passado. Todos eles precisaram, de alguma maneira, olhar para aquilo que estavam alimentando internamente. Isso é autoconsciência na prática. Você olhar para o seu modo de pensar sobre a vida e sobre si mesmo. E o meu objetivo aqui, talvez um dos propósitos mais profundos de eu estar compartilhando conteúdo, é você reconhecer que você não é esses pensamentos. Você não é nada do que a sua mente pode lhe mostrar. Porque tudo que a sua mente vai lhe mostrar é apenas o conteúdo que você adquiriu durante a vida.
Só que antes mesmo de você ter todas essas memórias, todo esse conteúdo, todo esse modo de pensar que adquirimos, né, com nossos pais, com as pessoas que fizeram parte da nossa infância, ou seja, sua religião, tudo aquilo que hoje você se identifica, tudo isso você adquiriu com o tempo. Mas tem algo que você nunca perde, e algo que você já tinha antes mesmo de adquirir esses conhecimentos. Algo que um bebê que nasceu hoje já tem. Que uma criança de 3 anos que ainda sequer realmente sabe o que ela é, já tem. Que é a consciência. Que é essa essência. Que é a capacidade que temos de olhar para o mundo, para a vida, para nós mesmos, para um outro animal e reconhecer que você tem consciência. Que aquele ser, ele também tem uma vida ali. Mas nenhum outro ser, nenhum outro animal na nossa realidade tem esse poder. Mas o ser humano, quando entra nesse modo automático, de pensar, de reagir, como eu falei, de apenas repelir uma frequência que não está alinhada com a sua, porque a frequência do ego, a frequência do nosso eu limitado, o que é? É a frequência da separação. E esse processo de amadurecimento, ele quer nos levar ao quê? À união. O amadurecimento, que é o despertar, que é a sua jornada, que é o seu propósito essencial aqui, nessa Terra, quer levar a uma transformação interior para um amadurecimento e para eliminar essa visão que você tem de separação com a vida, de separação de si mesmo, de separação com o outro, de separação. Você ainda tem a sua estrutura, obviamente, você ainda tem a sua individualidade, mas isso acaba sendo muito mais valorizado e muito mais, de certo modo, conscientizado por você também. Quando você percebe que existe essa separação aqui no nível da matéria, na partícula, só que o grande problema é a separação psicológica que a gente cria. Porque o que cria o sofrimento, o que nos impede realmente de viver uma nova vida, não é a percepção que estamos separados dos outros ou de Deus, mas é a separação que você tem de si mesmo. Porque você só se sente separado de Deus quando você está separado de si mesmo. Você só se sente separado de outras pessoas, você só acredita que é melhor ou pior do que alguém quando você está separado de si mesmo. Sabe por quê? Porque é o pensamento mostrando para você que teria algo em você que é melhor ou pior do que o outro. E esse pensamento que mostra para você, esse raciocínio que você criou, que na verdade não é essencialmente a sua essência que está criando, esse pensamento que cria a separação. Então a visão de separação, ela cria o medo. E o medo, ele é uma frequência, é um estado muitas vezes que a gente vive. A gente vive muitas vezes num estado, numa frequência de medo. Mas o que é o medo? Não é que você está todo instante dizendo, poxa, estou com medo, agora eu estou com medo. Não. É um medo que não é consciente. Sabe por quê? Porque toda forma de violência, toda resposta muitas vezes automática que a gente dá para uma outra pessoa, uma resposta que quer carregar algum tipo de controle, tudo isso é o medo em ação. E se a gente não fica atento, a gente está sempre usando essa energia do medo. Porque a visão de separação cria o medo. E o medo gera ações de separação. E o nosso objetivo aqui é amadurecer a nossa consciência para perceber que, no fundo, a gente é parte da vida. Ou a gente é a vida, a gente é a unidade da vida. E que nada disso que estamos percebendo e nada da existência está separado da nossa própria existência. Porque quando acontece essa grande virada de chave, você rompe com essa frequência, com esses pensamentos, com a energia das suas próprias emoções, porque a emoção nada mais é a energia do seu pensamento que vem para o corpo, muitas vezes fica presa uma parte dela aqui no corpo, e muitas vezes ela adormece, e ela se transforma em um corpo de dor, como o próprio Eckhart Tolle cita em seus livros. Esse corpo de dor nada mais é uma energia acumulada, que mais à frente, né, quando acontece algo que é como se fosse um gatilho externo, para ativar essa energia você explode, e aí é onde acontecem as discussões, e aí é onde acontece muitas vezes a violência, onde acontece todo tipo de mal e negativo no mundo, porque é uma energia não observada pelo próprio ser humano, que fica presa, e como consequência, nesse modo, nessa frequência do medo, nessa frequência de separação, a gente acaba gerando todo tipo de incompletude. Então, talvez seja muitas informações, né, numa simples live, num simples vídeo, mas a questão é que a gente precisa começar a olhar para cada um de nós
como um campo de energia. E esse campo de energia carrega uma frequência, e essa frequência está totalmente ligada àquilo que você pensa, àquilo que você sente, àquilo que você está manifestando, seja consciente ou inconsciente, a todo instante. Então, nada novo vai conseguir acessar a sua consciência sem que você muitas vezes baixe as guardas. Baixe, né? Você está aqui com a proteção, se protegendo, porque é um modo automático que a nossa mente funciona. A nossa mente, o nosso cérebro, o nosso sistema, né, de pensamento, ele é um sistema de sobrevivência, de autodefesa. Só que, por incrível que pareça, hoje você pode estar em um ambiente completamente seguro, dentro da sua casa, não tem ameaça nenhuma à sua vida, ao seu corpo, nada. Mas o estado, muitas vezes, que a gente está alimentando é um estado de luta e fuga, de sobrevivência. Então, até mesmo quando uma pessoa fala algo, uma opinião, algo contra a gente, algo que está diferente da nossa própria opinião, isso já se torna um ataque. E é um ataque ao nosso eu, mas no fim das contas, verdadeiramente, não está atacando nada. Está atacando apenas uma ideia na nossa mente. É por isso que muitas vezes, e é uma grande verdade, se você se preocupa muito com a sua reputação, que a reputação nada mais é uma visão que você quer apresentar ao mundo, uma visão que você acha que o mundo deveria ter sobre você, quando você está preocupado com essa reputação, qualquer palavra de outra pessoa lhe ofende. Você acaba se tornando uma pessoa muito frágil, muito manipulável, justamente porque qualquer palavra que venha de fora ataca o seu campo, a sua frequência. E eu chamo isso, né, essas reações automáticas que a gente tem, essas reações de raiva, de ansiedade, ou de frustração, ou de realmente vontade de mudar a opinião da outra pessoa, tudo isso é crise de identidade. Eu chamo de crise de identidade justamente porque é um momento onde você não tem a certeza no fim do que você é e que aquilo que você é ou aquilo que você mantém em seu campo da sua consciência é só o que a sua mente apresenta. E o que a sua mente apresenta é algo muito instável. Por quê? Porque a mente ainda depende dessas autodefesas. E ela depende muitas vezes da opinião do outro. E ela depende muitas vezes daquilo que as outras pessoas estão pensando a seu respeito. E a própria mente depende da sua reputação. Então, quando estamos prezando pela nossa reputação, que nada mais é uma ideia, nada mais é aquilo que a gente tem que apresentar ao mundo, muitas vezes a gente esquece daquilo que realmente tem valor, daquilo que realmente vai transformar a nossa vida, que é a verdade por trás disso, aquilo que você realmente é. E na maioria das vezes o que pode acontecer também é que você é uma pessoa realmente correta, você é uma pessoa que faz somente o certo, mas se a sua visão, que nada mais é a consciência do que você é, a visão do eu interior que você tem sobre você, se ela está desconectada desses princípios, ou seja, se ela está apenas perdida nessas narrativas de pensamento, falta consciência, falta base, falta um alicerce para você olhar e dizer, realmente, o que o outro está pensando a meu respeito, pouco me importa. O que o mundo, porque o mundo, né, a maioria das pessoas, o olhar que as pessoas têm sobre a sua vida, independente se você faz a coisa certa ou errada, sempre vão falar. Independente se você realmente está, né, sendo a pessoa mais correta do mundo ou não, a opinião do outro nunca vai pagar a sua conta, nunca vai mudar nada na sua vida. Só que a gente vive num programa, como eu falo, numa frequência de pensamento, num programa instalado na nossa mente, que torna isso a coisa mais importante. Que torna muitas vezes a visão que você tem sobre si a coisa mais importante. E é por quê? Porque essa visão, ela não está com o seu alicerce na verdade. Ela não está conectada a princípios. E aí, por mais que você seja uma pessoa muito, né, excelente, você é uma pessoa certíssima na vida. E você pode ser uma pessoa também de princípios. Você pode ser uma pessoa verdadeira com todos, com tudo. Mas se internamente a sua autoimagem, a sua visão, não está com o seu alicerce na sua essência, na verdade, ou seja, a visão que você tem sobre si é a visão de separação. E essa visão de separação, de que você acredita estar separado de Deus, de tudo, de todos, separado da vida, faz com que você também crie um vazio, uma separação interna. Porque tudo isso que eu falei, a separação de Deus, da vida, das pessoas, a separação do agora, desse único momento onde a gente vive, onde a gente pode encontrar a paz, ela só acontece quando nos separamos de nós mesmos. E como é que é a única forma de você separar-se de si mesmo?
através do seu pensamento. Porque o seu pensamento, ele é como se fosse uma energia, uma frequência que lhe separa de si mesmo. Então, se você não começa a observar, a perceber que o seu pensamento é uma forma de energia, que as suas narrativas automáticas ali, elas estão acontecendo, não é você que está escolhendo, na maioria das vezes. E cada vez que você vai olhando para isso, olhando para as suas emoções, você vai despertando a sua auto-observação. E quando você desperta para essa auto-observação, você vai criando uma certa distância. E essa certa distância é apenas você perceber. Não é você mudar o pensamento, não é você mudar aquilo que sente, não é sobre mudar agora. É sobre você apenas olhar para isso. Porque quando a gente olha para isso, a gente traz consciência. Quando você olha, tudo que você vê deixa de te influenciar. Tudo que você observa e você ganha consciência, deixa de te manipular. E é assim que acontece com os teus pensamentos. É assim que acontece com as tuas emoções. É assim que acontece com o teu campo de energia. Então, eu deixo esse autoquestionamento. Como está hoje o seu campo de energia? Como está a sua frequência? De reatividade? De apenas reagir a um estímulo externo? A uma opinião? Reagir a um acontecimento? De acontecer algo que não estava, esperado na sua vida para hoje, o imprevisto, e você já reagir? E você já apenas botar energia e manifestar pensamentos que são apenas defesas? Mas estamos nos defendendo de quê? Para criar essa nova... E é fato que existe um processo para você criar esse espaço. Porque hoje o que acontece, o pensamento está assim, ó, ação, reação, ação, reação. Precisa ter um pequeno espaço que é a sua essência, que é você ali escolhendo. Então, quando você receber um impacto, antes de dar a resposta, você tem uma pequena abertura de escolha de uma nova possibilidade. Por quê? Porque a primeira reação que temos, a primeira reatividade que acontece, não é sobre o outro, não é sobre o mundo, é sobre aquilo que sentimos. Ninguém que está em paz, ninguém que está tranquilo consigo mesmo, vai ser reativo quando uma outra pessoa, fazer algo que você não gosta, ou falar alguma coisa, ou não vai ser reativo quando a situação sair do seu controle. Porque ela já entendeu que o controle não está naquilo que ela está vendo, vivendo, não está naquilo que a vida está lhe trazendo, está na sua própria reação. Então já existe esse pequeno espaço. E você criar esse pequeno espaço é sobre você amadurecer e avançar nesse desconforto. O desconforto de você não seguir os padrões pré-programados. O desconforto de você criar um novo hábito. O desconforto de você fortalecer a sua consciência, fortalecer o seu eu, mas o verdadeiro eu. Porque enquanto a gente está tentando apenas defender aqui a nossa reputação, defender a parte ética da nossa vida, apenas apresentar para os outros uma imagem positiva, a gente esquece do fundamental. Quer olhar para nós, quer criar raiz, quer realmente ter um princípio mais íntegro e aí não mudar de direção com qualquer desconforto, com qualquer desafio. Seguir na rota. E isso tende, parece sempre promessa, mas isso você tende a colher os frutos, porque você é digno de colher tudo aquilo que você está plantando. Mas muitas vezes a gente está plantando um tipo de semente e querendo colher o outro. Porque realmente estamos com o mapa invertido, O que acontece na maioria das pessoas, um grande exemplo, um outro exemplo que eu posso trazer, uma outra referência para você entender, é que a gente tem um mapa errado para ir para a direção correta. É como se eu moro em Santa Catarina, então é como se você está em Santa Catarina, você quer ir para São Paulo, mas está com o mapa do Rio Grande do Sul, então você está indo para o sul, mas o seu objetivo era o norte. E como contrapartida, você está com o mapa errado. Esse mapa muitas vezes é errado por quê? Porque o que você busca é paz, o que você busca é felicidade, o que você busca é completude, mas você busca ainda isso do lado de fora, ainda busca com os resultados, ainda busca esse sentimento com as conquistas. E qual que é a regra, qual que é o fluxo correto da vida? Aquilo que você manifesta é aquilo que você está sentindo, é aquilo que está criando em sua mente a cada instante. Então, como assim você quer mudar o estado interno através de uma conquista externa, sendo que a conquista externa e tudo que você está evidenciando e manifestando na sua vida está de acordo com aquilo que você está alimentando internamente?
Porque uma realidade à sua volta não vai acontecer enquanto que a sua frequência não for diferente. Que a sua frequência, como eu falei, é a sua assinatura, é o seu código, é tudo aquilo que está acontecendo desde a nível de suas emoções, pensamentos, palavras que saem da sua boca, seus julgamentos mentais, tudo isso carrega uma frequência. Então, enquanto a sua frequência não estiver alinhada com aquilo que você quer viver, você está apenas resistindo à sua realidade. E resistir à realidade é a melhor maneira de você ficar preso em um ciclo de prazer e dor. Por quê? Porque você não avançou em direção ao seu amadurecimento. Não criou raiz e não foi enfrentar o seu desconforto. O desconforto de criar uma base mais sólida. Então, já não ser mais tão manipulada, mas tão dependente emocionalmente de tudo que acontece à sua volta. Da opinião alheia, dos resultados. Porque o resultado e tudo que você quer ver à sua volta é apenas reflexo daquilo que você transforma em seu interior. Para finalizar, como o grande mestre Jesus nos ensinou, alcança primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Ele não estava falando sobre você apenas passar uma vida orando ou acreditando que a recompensa de Deus é algo que vai vir no futuro. O reino de Deus é o seu estado interno, no aqui e agora. O reino de Deus é o estado da sua consciência, é o seu estado que você alimenta internamente. Quando isso estiver ajustado e alinhado com aquilo que você deseja, como consequência, tudo mais será acrescentado. Porque até mesmo aquilo que não precisa, ou melhor, aquilo que você deseja e que muitas vezes não será acrescentado, não vai ter mais poder sobre você. Por quê? Porque você já está no seu reino, já está conectado a uma dimensão, a uma consciência, a uma paz que já não é desse mundo. É do seu ser, é da sua consciência. Um excelente domingo para todos. Façamos um resto de final de semana aí maravilhoso. Até amanhã, se Deus quiser, na nossa quinta live. Hoje foi a quarta live, Frequência e Consciência. Espero você na próxima live, amanhã. Talvez amanhã, assim como hoje, não farei logo cedo, né? Como todos os dias. Tem alguns dias que eu tenho imprevisto, eu tenho algum trabalho e eu acabo tendo que fazer ao longo do dia. Mas todos os dias farei uma live aqui de Frequência e Consciência, trazendo essa jornada de autoconhecimento, de busca interior, de conexão, de transformação para você. Um grande abraço, eu honro e agradeço a atenção de todos que estiveram por aqui, que permaneceram aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.